Olá, muito bom dia! Sabemos que hoje temos muitos compromissos, mas sem a bênção de Deus nós não podemos sair do nosso lar. É por isso que nessa manhã, nossa primeira atitude, o nosso primeiro compromisso é nos voltarmos para o Senhor. Queremos colocar nas mãos dele todos os nossos sonhos, planos, projetos, tendo a certeza que ele vai estar ao nosso lado para nos conceder a vitória. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia do livro de Salmo, capítulo 83, o verso 18, onde diz o seguinte: "E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra." Salmo 83, o verso 18. Um dia todos reconhecerão que só um único nome é digno de louvor e adoração. É do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Não existe início, não existe fim, e nós iremos louvá-lo por toda a eternidade. A sua bondade, misericórdia e graça se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Salmo capítulo 83, o verso 18. Um dos objetivos do nosso canal é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada manhã. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 9, o verso 1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até o céu. Ao olharmos para a palavra de Deus e estudá-la com amor, com carinho, submissão à vontade do Senhor, deixando que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nós podemos chegar à seguinte conclusão: a graça de Deus não é um tema do Novo Testamento, mas a graça de Deus é um assunto desde o momento da criação do planeta Terra. Deus tem usado de graça para com toda a raça humana desde o momento em que Ele iniciou a criação de todas as coisas. Quando nós olhamos para as ações de Deus agora, ao permitir que o seu povo entrasse na Terra Prometida, nós podemos ver que Deus usou de extrema graça para com o seu povo. Deus sabia que haviam inimigos poderosos dentro da terra de Canaã, mas Deus estava dizendo o seguinte: ao vocês irem para ali, vocês precisam reconhecer que é pelo poder de Deus, não é pela força de vocês que vocês irão conquistar a terra de Canaã. Poderia acontecer do povo de Deus, ao entrar na terra, vencer os inimigos com cidades grandes, muralhas altas, soldados enormes, muito bem armados, e por algum momento a nação de Israel poderia imaginar como nós somos fortes, como nós somos poderosos. De fato, há poder na nossa nação, e Deus estava advertindo. E Moisés foi o responsável de orientar aquele povo e aquela geração dizer: não é pelo poder de vocês, não é pela força e não é pelo braço de vocês, mas é pelo poder de Deus, é pela graça do Senhor. Vocês não podem se esquecer disso. Todas as conquistas que vocês tiveram na vida foi pelo poder do Senhor. Era a graça salvadora de Deus. Nós precisamos reconhecer nos dias em que nós nos encontramos também que todas as vitórias que nós temos na nossa vida, diante dos adversários, das lutas, dos problemas, das tentações, é pelo poder do Senhor. Não há nenhum mérito humano, não é nenhuma vitória humana. É claro que Deus permite que nós lutemos, mas que nós vivamos uma vida pela fé, que nós dependamos dele, que nós reconheçamos que ele está ao nosso lado e a nossa força, como já falava o salmista Davi, a nossa força está no braço do Senhor. E Deus esperava que a nação de Israel tivesse essa plena convicção que a sua vitória era pela fé no poder de Deus. O capítulo 9, o verso 1, Moisés usa a expressão hoje. É como se fosse naquele dia que eles fossem entrar, mas é uma força de expressão. Moisés estava dizendo que dentro de muito em breve, de fato, eles entrariam na terra de Canaã, porque antes dele entrarem na terra de Canaã, Moisés ainda fecharia os seus olhos para essa vida e a nação de Israel lamentaria a morte de Moisés por um período de aproximadamente 30 dias. Mas Moisés sabia
logo depois da sua morte, Deus daria ordem para que Josué conduzisse o povo a possuir a terra que mana leite e mel. No capítulo 9 do livro de Deuteronômio, o verso 2, Moisés agora começa a fazer a descrição das pessoas, dos soldados que eles iriam enfrentar à frente. E ali estavam os filhos de Anaquins, homens altos. Eles intimidavam os seus adversários pela sua estatura. O seu pescoço tinha um comprimento maior do que o normal. A altura deles era em torno de 2,10 metros a 2,70 metros. Através da sua altura, eles acabavam intimidando os seus adversários. Possivelmente, Davi tenha lutado contra um dos filhos dos filisteus, que era descendente dessa linhagem dos Anaquins. Mas pelo poder de Deus, a nação de Israel, o povo de Deus, deveria marchar pela fé. Eles não deveriam temer as muralhas, eles não deveriam temer os homens armados até os dentes, mas eles deveriam crer que havia entre eles um comandante, um general, que estava clamando e pedindo para que eles marchassem. E pelo poder desse general, não teria muralha, não teriam soldados que teriam forças para prevalecer contra o povo do Senhor. Amigo, nos dias em que nós nos encontramos, nós não podemos nos esquecer. É claro que entendemos, há muitas muralhas à nossa frente, há muitos soldados enormes à nossa frente. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra espírito, mas nós precisamos crer que pelo poder de Deus, nenhum desses soldados, nenhuma muralha pode prevalecer o poder do Senhor. Nós precisamos marchar pela fé, por mais difíceis e os obstáculos que possam existir à nossa frente, nós precisamos crer no poder de Deus, nos colocarmos nas mãos do Senhor, confiando na sua soberania, na sua ordem e marchemos para a vitória. Deuteronômio capítulo 9, o verso 5, Moisés faz uma declaração pelas maldades das nações. Os povos que moravam em Canaã tinham chegado ao limite da graça divina. Eles praticaram muitos atos que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Por mais que o Senhor tivesse permitido que eles pudessem entender que Deus é Deus, através de Abraão e seus descendentes, que moraram naquela terra por um período de 215 anos, eles não conseguiram reconhecer que Deus é Deus. Pelo contrário, cada vez mais os seus atos eram abomináveis aos olhos do Senhor. E a graça do Senhor chegou ao seu limite, para que Deus não permitisse que aqueles povos pudessem contaminar toda a terra, inclusive o seu povo, com os atos e práticas pecaminosas que iriam desviar o seu povo do caminho da salvação. Deus agora usava a nação de Israel com o objetivo de ser o juízo de Deus sobre aqueles povos. Deus iria tirar esse povo da sua terra. Se eles tivessem se arrependido dos seus erros, reconhecido que Deus é Deus, Deus permitiria que eles pudessem permanecer ali, mas por eles não terem dado ouvido, provas de que aceitariam ao Senhor como sendo o Senhor da sua vida, Deus estava usando a nação de Israel para cumprir os seus juízos sobre a vida desse povo. O livro de Deuteronômio, capítulo 9, o verso 6, aqui estão as palavras de Deus através da boca de Moisés. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra, para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Moisés estava relembrando a nação de Israel, que aqueles povos tinham sido destruídos porque eles desobedeceram a Deus. Moisés, nesse momento, estava dizendo para o seu povo: vocês não podem incorrer nos mesmos erros das outras nações que alcançaram o limite da graça do Senhor. Moisés um dia foi intercessor entre a nação de Israel e o povo de Deus. Deus mesmo falou para Moisés que dele faria uma outra nação, mas Moisés recorreu a Deus, buscou ao Senhor e durante 40 dias Moisés jejuou pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus para que concedesse o perdão do pecado do seu povo. E nesse momento Moisés estava lembrando a nação de Israel desse incidente. Era o momento em que ele tinha quebrado a tábua das leis de Deus. E mais uma vez ele voltou ao monte e Deus mais uma vez lhe entregou uma nova tábua de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. E Moisés falava para o seu povo: vocês não podem se esquecer, vocês irão entrar na terra,
mas vocês estarão entrando pela graça do Senhor. Não é que aquela geração tivesse feito alguma obra que lhe tivesse dado mérito para que eles pudessem entrar na terra prometida, mas é pela palavra do Senhor. O compromisso e aliança de Deus assumida com os seus antepassados. A fidelidade de Deus não leva em conta as falhas humanas. Deus é fiel mesmo em meio às nossas falhas, mas é claro, Deus espera que os seres humanos possam responder para Ele com atos de fidelidade. Meu amigo, nessa manhã, ao chegarmos à conclusão do capítulo 9 do livro de Deuteronômio, nós chegamos à seguinte conclusão: não há nenhum ser humano que mereça a graça de Deus. Todos nós somos imerecedores. Mas como a graça é para alguém que de fato não merece, nós hoje precisamos receber a graça do Senhor e vivermos uma vida de fidelidade a Deus. A nossa atitude a partir de então precisa ser uma atitude com palavras de gratidão, com palavras de reconhecimento. Nós jamais poderemos nos esquecer do que Deus fez por nós na cruz do Calvário. O preço foi muito alto, pago por mim e por você. Se o preço valeu a vida do Filho de Deus para que nós pudéssemos ser redimidos, o que nós temos que fazer hoje é nos voltarmos para o Senhor e perguntarmos para Ele: Senhor, o que é que o Senhor espera de nós? O que é que o Senhor quer que nós façamos para que nós possamos agradar ao coração do Senhor? Nós queremos a cada dia sermos verdadeiros adoradores, homens e mulheres que possam honrar o Teu nome aqui nessa terra. E devemos a cada dia nos submeter à vontade de Deus, à Sua palavra, e deixar que ela conduza a nossa vida. Eu e você, nós não podemos nos esquecer. Toda vez que a palavra de Deus está aberta, é Deus falando conosco. Da mesma forma como Moisés um dia falava com a nação de Israel, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco nos dias em que nós estamos vivendo. E nessa manhã, eu e você, o que temos que fazer é permitir que a palavra de Deus conduza a nossa trajetória. Se nós fizermos isso, tenha certeza que a mão do Eterno estará sobre a nossa vida para nos conceder a vitória. Independe dos gigantes que estarão à nossa frente. Independe das muralhas que também estão à nossa frente. É pelo poder de Deus que nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Reconhecemos a nossa pequenez, as nossas fraquezas, mas, querido Pai, nós queremos permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.